Eu fui condenado a pagar R$10.000 de indenização por dano moral à doutora Kelly Cristina Conrado Moreira Lage. Estou aqui contando isso para vocês. Algumas pessoas falam, que bom que o bem grava todos os processos que a Ronda do Consumidor enfrenta, ou que ele enfrenta, ou a produtora enfrenta pelo exercício do jornalismo, que bom. Que bom que sempre há êxitos judiciais, muito bom. Mas e se porventura ele perder algum? Será que ele gravaria também? Esse sou eu, Ben Mendes, que vocês conhecem, transparente, gravo. Estou gravando, perdi. Vou ter que pagar R$10.000 de indenização de dano moral, por dano moral, à doutora Kelly Cristina Conrado Moreira Lage. Por quê? Escutem aí. Gravei uma reportagem na Koala Capas, em Contagem. E nesta reportagem, o caso já estava acontecendo, na iminência de ser solucionado, me aparece a doutora Kelly. A doutora Kelly é advogada da Koala Capas. Naquele momento, pelo que eu estava vendo, pelo que eu estava ouvindo, eu acabei falando algo que ela coloca aqui na petição inicial e por causa disso, exclusivamente por causa disso, a justiça reconhece que eu vacilei. Então, eu vou ter que pagar esse valor a ela. Ela diz aqui na petição inicial que eu a chamo de desqualificada e desconhecedora da legislação pátria. E aí você que está me assistindo fala assim, mas e se você achar que uma pessoa realmente é desqualificada, ela está te dando todos os elementos para você pensar isso? Pensar, você pode pensar qualquer coisa, mas a gente não pode falar tudo. A gente tem que ser responsável pelas nossas palavras. Eu, como jornalista, defendo isso. O jornalista ele tem a liberdade de expressão, mas ele tem que ser responsável pela expressão dele, né? Então vamos lá. Doutora Kelly, nesta reportagem, a justiça reconhece, deixa eu mostrar aqui, olha, o que a justiça reconheceu, e eu quero dizer, doutora Kelly, a senhora não é desqualificada. Doutora Kelly, a senhora não é desconhecedora da legislação pátria, tá bom? A reportagem vai ser publicada e vocês vão entender o que eu vou fazer. Porque uma coisa é um jornalista ofender um advogado no exercício da sua profissão, reconheço, não pode fazer isso. Ela não é desqualificada, ela não é desconhecedora da legislação, tá? Outra coisa é uma matéria baseada em uma norma de ordem pública e relevante interesse social, que é o Código de Defesa do Consumidor, essa matéria não pode ser censurada. Então, vocês vão ver qual a saída que nós vamos encontrar para respeitar a decisão do outro juízo, respeitar a Constituição da República, mas também fazer valer o direito do exercício do jornalista. O que o juízo escreve aqui na fundamentação? Foi uma juíza até que julgou esse caso. Interessante ter sido julgado por uma juíza, né? Porque os nossos processos, eles são julgados por juízes. E quando um julgador, ele recebe um processo, ele tem que julgar conforme a lei. Não se pode haver uma preferência porque é um homem ou uma mulher, não é? Interessante pensar sobre isso. A doutora, a juíza, né, ela fundamenta no seguinte sentido. O questionamento a respeito da correção da conduta do cliente, da postulante e da linha argumentativa adotada pela profissional, em matéria jornalística que expõe o fato e tece críticas, não constitui ato ilícito ou exercício indevido da livre manifestação do pensamento e da liberdade de expressão. Ou seja, a juíza está falando, ou o juízo está dizendo, o jornalista estava no seu direito, ele poderia fazer aquela matéria, não tem problema nenhum, você pode tecer críticas acerca de um profissional, pode. Onde que o jornalista tropeçou? Onde eu tropecei aqui? O juízo prossegue na fundamentação. Contudo, no caso em análise, a demandante foi exposta à situação vexatória, sofreu ofensas que não eram necessárias para o exercício da atividade do segundo requerido e teve a sua imagem publicizada de forma negativa e mesmo diante de oposição expressa. O excesso na conduta do mencionado réu é que juridicamente constitui ato ilícito. Ou seja, o juízo da vara de contagem está dizendo, o Ben Mendes errou,
quando ele disse que a advogada era desqualificada. Não por tudo que aconteceu na reportagem. Ele errou quando ele disse que ela era desqualificada, quando ele disse que ela era desconhecedora da legislação. Então eu estou dizendo agora, doutora Kelly, a senhora não é desqualificada. A senhora não é desconhecedora da legislação, tá bom? Então qual que vai ser a saída? Nós vamos repostar a reportagem, porque este meu ato errado não vai ser aqui fundamento para uma censura de uma norma, de uma matéria que versa sobre norma de ordem pública. Então, o que eu vou fazer? Eu vou determinar a edição vai retirar da reportagem as partes que eu chamo a advogada de desqualificada, que eu digo que ela é desconhecedora da legislação, retira, estou determinando que será retirado, isso, não vai ao ar, isso que a advogada está dizendo na petição inicial, que eu a chamei de desqualificada e desconhecedora, não vai. Ninguém vai me ouvir chamando a doutora Kelly de desqualificada e desconhecedora da legislação. Não vai. Vai ser cortado, tá? Mas a reportagem, ela precisa de ir ao ar, tirando essa ofensa. Aí. Então acompanhe. E vou pagar R$10 mil. Vou pagar, doutora. E aí? Irmão do Celso Russomano? Não, eu não sou irmão do Celso Russomano. Falsificada! Sou não! Amanhã seus funcionários vão se arrepender. A Ronda do Consumidor está na cidade de Contagem, Minas Gerais, região metropolitana da capital, 20 minutos de Belo Horizonte. Ao meu lado está o Edgar. O Edgar é consumidor da Koala Capas, uma empresa que fica aqui mesmo em Contagem, no bairro Eldorado. Acontece que no dia 25 de agosto, 25/8, o Edgar procurou a empresa para que a empresa consertasse o conector do seu aparelho celular. E aí deixou o aparelho para o conserto, mas desde então ele tem tido outros problemas com a empresa que eu vou deixar para ele comunicar a vocês aí. Inclusive, tem até na nota aqui uma informação que eu vou falar para vocês depois sobre garantia, que não está de acordo com a lei não. Mas vamos lá. Edgar, você deixou o aparelho aí no dia 25 e o que aconteceu depois disso? Dia 25 eu tive na Koala, né? Pedi eles para poder fazer uma troca do conector de carga do meu telefone. Pedi para me aguardar por volta de 1 a 2 horas para eu estar fazendo a manutenção. Sim. Quando eu peguei o telefone, cheguei na minha casa, coloquei o chip nele, eu já não coloquei o chip, detectei que ele não estava dando rede. Ele fazia a leitura do chip, contatos, mas não dava rede. Fui fazer uma ligação para minha esposa via WhatsApp e ela falou que não estava me ouvindo. Sim. Ou seja, né, microfone também não funcionando. Sendo que tudo estava funcionando antes, era simplesmente uma troca do conector. Ok. Como eu trabalho por dia, né, diária, então não pude retornar no outro dia, porque eu perdi outro dia de serviço. Retornei um tempo depois. Sim. Deixei o telefone lá com eles, disse para dar uma olhada para mim. Na verdade, eles falaram comigo que eu teria que deixar o telefone lá porque estava com muito serviço, então não poderia olhar naquela hora para mim. Então, quando eu retornei para buscar o telefone, aliás, né, antes disso eu estava mandando várias mensagens para eles no WhatsApp, ninguém me respondia. Sim. Depois falou que não me respondeu porque que quem era responsável por responder no WhatsApp estava com Covid. Né? Uma coisa que eu acho que não tem nada a ver com a outra. E deixei o telefone lá com eles. Quando eu retornei, né, na nota eles falam que o prazo é de 30 dias de garantia, e era até dia 25, retornei no dia 28, ele me devolveu o telefone, falou comigo, o telefone vai ter que fazer um outro serviço nele e tal, que eu entendo, e outro técnico me falou comigo que foi proveniente da solda que foi feita no conector. Sim. Falou comigo que não poderia fazer nada por mim porque já tinha acabado minha garantia. Né? Tá. E aí, desde então, não resolveram esse problema? Não resolveram. Vamos lá, gente. Está até escrito aqui na notinha, depois eu vou pedir o pessoal da edição para colocar aí, garantia de 30 dias. Isso aqui e nada é a mesma coisa, tá? Entendam isso. Muitos fornecedores acham que o fato deles entregarem para o consumidor algum papel assim, escrito alguma coisa, isso se transforma em lei. Não. O Código de Defesa do Consumidor determina que produtos e serviços, se são produtos duráveis, eles têm garantia de 90 dias. Produtos e serviços, garantia de 90 dias se são
produtos duráveis, artigo 26. Então, não sei de onde tiraram essa garantia só de 30 dias aqui, né? Muitas às vezes falam, mas o consumidor sabia. Tudo bem, o consumidor pode saber. Mas o consumidor assinou. Não foi o caso aqui, ele não assinou. Mas, por exemplo, o consumidor tivesse assinado. O consumidor assinou, pode assinar. Não tem problema. O artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor determina que esse tipo de cláusula, ou seja, cláusula que suprima direito do consumidor, ela é nula de pleno direito. Então vamos pensar assim, se o Edgar tivesse assinado aqui, eu entendo que a garantia aqui é só de 30 dias, e desse problema no 31º dia, ele poderia trazer aqui, porque a lei é garantia legal, ou seja, garantia que provém da lei. A lei determina que, artigo 26, a garantia é de 90 dias em se tratando de produtos ou serviços. Serviços e produtos duráveis, que é o caso aqui. Então vamos lá, a Koala Capas, né, para ver o que eles podem resolver para a gente. Lembrando, né, Edgar, eu sempre gosto de deixar claro aqui nas reportagens, você já procurou a empresa para tentar resolver? Já, né? já Porque algumas... fui tratado com ignorância pelas donas. Veja só, algumas pessoas que assistem a Honda, pouquíssimas, mas falam, mas será que o consumidor procurou antes? Mas chegar já com a equipe de reportagem? Não, gente, a equipe de reportagem só está aqui porque o consumidor procurou antes. Inclusive falou comigo que era para, se eu quisesse, procurar meu direito. Pronto, então ele está procurando os direitos dele, inclusive, né, contactar uma equipe de jornalismo que faça mediação, é procurar o direito dele. Então entenda isso, no Brasil, o Brasil ainda precisa de avançar muito nesse sentido. Quando o consumidor vai sozinho, ele geralmente enfrenta muita resistência na afirmação dos seus direitos. Por isso a Honda do Consumidor permanece firme. Vamos lá, Koala Capas, para ver o que eles podem fazer por esse consumidor aí. Aguarde mais esse caso da Honda do Consumidor. Estamos chegando a Koala. Vamos ver quem pode conversar comigo aqui. Olá, boa tarde. Opa, tudo bom? Beleza? Como é que você está? Tranquilo demais. Você pode resolver um problema pra gente aqui que envolve prestação de serviço? Eu sou o consumidor de vocês. Sim. É com você mesmo que eu converso? Pode ser, vem cá. Licença. Pode me acompanhar mais ao fundo. Tá, ok, claro. Como é o nome do senhor? Meu nome é Douglas, tudo bem? Douglas, tudo bem. Eu sou o Ben Mendes, da Honda do Consumidor. Esse é o Edgar. O Edgar deixou um aparelho aqui, o Moto G6, para conserto do conector. Né? Deixou no dia 25/8/2021. Certo. Esse aparelho, depois que foi mexido por vocês, apresentou novos problemas. Sim. Inclusive ele deixou aqui de novo e foi identificado que o aparelho não dá mais rede e nem quando ele liga a pessoa não ouve do outro lado, é um problema no microfone também. Ele precisa que a garantia seja exercida, mas foi informado para ele que a garantia era só de 30 dias, né? Embora ele tenha trazido antes dos 30 dias terem vencido, mas negaram a garantia, mas não é 30 dias, é 90, né? De acordo com o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, garantia sobre esse tipo de serviço, porque é um produto durável, tem que ser de 90 dias. Então a gente está com ele aqui hoje porque ele precisa que esse serviço seja reexecutado, porque foi essa a escolha dele, né? Reexecução do serviço, para que esse problema não exista mais. O que você pode fazer? O que acontece? Aí o problema, até que essa situação está tranquila. O problema é o seguinte, o conector, se for para trocar, a gente trocaria até 10. O problema é que o conector já não é o problema do celular mais. O celular apresentou outro problema, entendeu? Então, por exemplo, o técnico abriu o celular, trocou o conector. Entendi. Entendeu? Foi identificado outro problema, tem outro problema que a gente já não mexe, é a área do celular. Entendi. Entendeu? Tá, só que, pode dizer. Deixa eu falar, acontece. Sim. Trouxe o aparelho para trocar o conector, certo? Sim. Quando eu cheguei em casa, eu coloquei o chip nele, ele leu o chip e tudo. Só que, porém, não dá rede. Certo. Não estava com esse problema antes de trocar o conector. Sim. Conectei ele no Wi-Fi de casa, liguei para minha esposa via WhatsApp, ela também não estava me escutando. Liguei para um colega meu que é técnico e falou comigo assim, esse aparelho eu nem mexo com ele, Sim. porque o conector de carga fica muito próximo ao microfone e a antena. Se o cara não isolar certinho, danifica. Sim, mas aí no caso... Voltei, aí eu pode voltei, falar. voltei aqui, faltava mais ou menos uns 10 dias para acabar minha garantia. Sim. Na verdade, foi até o Peterson que me atendeu lá Na feira. Tudo bem, vou arrumar seu telefone. Pegou comigo, levou no técnico, mesmo que mexeu,
celular no Léo também, tá? Tá. Outro técnico lá dentro. 2 técnicos lá do seu. O Léo foi antes, tá? O Léo foi o que trocou a tela do meu aparelho, tem nada a ver com uma coisa com a outra. Não, tá claro aqui, o serviço Foi da antes, cola, o do cara. Léo foi até antes de fazer efeito lá, tá? Foi, inclusive eu procurei vocês, por causa que o Léo só pega depois de meio-dia. Deixei lá com um técnico, seus lá, que preciso por vocês. Como eu trabalho por dia, então não teve como eu ficar voltando para poder vir. Quando eu voltei já era no dia 28, 3 dias após o que está marcando aqui que vocês garantiram. Ele simplesmente me devolveu e falou que não poderia fazer nada por mim, porque a minha garantia tinha acabado. Douglas, antes que você atenda a sua colega, deixa eu só te informar o que diz a lei. Quando esse aparelho chegou aqui para que vocês dessem manutenção, ele estava funcionando neste... O celular dava rede, o microfone funcionava e o único Ele problema... estava ligado quando o senhor trouxe? Ele não estava ligado porque ele estava sem, porque ele estava sem bateria. Mas mesmo assim, vamos lá. Então o senhor tem algum checklist de recebimento desse aparelho para provar para ele que o problema estava no momento da manutenção? Sim, não, beleza, mas o problema é o seguinte, não foi só a gente que abriu o aparelho, ele tem ciência disso porque ele voltou aqui antes e falou isso pra gente. Ele apresentou isso, Entendi. seu cliente apresentou isso. Tá, não, depois do aparelho Sim. ter passado por Tanto vocês... que o técnico que abriu é colega nosso lá na feira. Entendi. Não, o que ele está dizendo é o seguinte, o outro profissional mexeu no aparelho antes desse aparelho vir para cá por outro problema, não tem nada a ver Trocou com a tela do aparelho. Trocou a tela do aparelho. Quando vocês recebem, isso aí não tem problema, a lei não impede isso, né? Mesmo que você tenha um carro, você levou ele várias vezes em algum outro mecânico, agora ele funde o motor, você pode levar o outro. Então acontece, quando vocês receberam esse aparelho aqui, ele estava com esse problema de conector. Era um aparelho que estava dando rede e estava com o microfone funcionando. Depois de vocês terem mexido no aparelho, aí sim o aparelho parou de funcionar. De acordo com o artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, agora a responsabilidade é sua. E o consumidor quer somente isso, que vocês peguem o aparelho, consertem o aparelho para ele. Eu vou ver o que eu posso fazer. Por favor, tá? Obrigado. Agora eles ficam querendo alegar que outra pessoa mexeu. Não é, e isso Só que foi feito isso antes. Exato. Certo? Foi só feito simplesmente a troca da tela. Qualquer técnico. se você tivesse levado depois Não, foi antes. deles, né, aí poderia fazer algum sentido. Você levou o aparelho antes, né? Isso não tem muito sentido, não. O que acontece? Como foi esse negócio do conector? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar, vai levar o conector, o microfone tá ruim, o senhor falou? Depois... O microfone não está funcionando mais. Não está dando rede mais também. Tá, o que acontece? A característica disso, quando acontece isso, geralmente é a placa do celular. É a placa. O que vai ser feito? Eu vou pegar, vou mandar no técnico, ele vai trocar o conector e vai... Só, deixa só ele. E vai substituir o microfone, que é o que está dando, que não, o senhor não está conseguindo falar, a pessoa não te escuta, é isso? Sim. O problema hoje é isso, não dá rede mais. Não dá vai rede e não. Tá, a rede não inclui o conector, porque o conector não chega a mexer nessa área da rede. Não, isso aí eu não vou saber te responder, mas o que eu sei é o seguinte, o problema agora existe no aparelho, depois de vocês terem mexido. Não, que existia não até existia. antes, que ele trouxe pra gente mexer. Existia né? não. Existia um problema. Existe o De problema rede. do conector, Douglas. Sim. Mas o problema de um celular não dar mais rede e tá com o microfone estragado é depois de E se ter for passado por aqui. constatado, porque igual a gente falou no início, ela falou pra você que foi placa, Não. que ela Ele falou falou pro senhor? o técnico lá, Seus, falou comigo que danificou o filete que sai do conector que vai ter na bateria e ocasionou esses problemas. Só que ele não poderia fazer nada por a garantia de acabado. tá, ele vai estar executando esse serviço para você, que é o que foi combinado, do conector e até mesmo do microfone voltando a funcionar para o senhor. A questão da rede, tá, tem como parar de filmar? Eles estão registrando o meu trabalho, só isso. Sim, é porque aqui dentro não tem como a gente conversar aqui dentro. Então, a gente resolve o problema de eu qualquer sei, forma também. isso. Pode ficar tranquila. Tem como? Ela tá querendo conversar alguma coisa, ela é gerente da loja? dona. Tá, então ela é a responsável por tudo Sim, aqui. não, Se ela quiser gerente sou eu, participar. Não, Então tá. Então eu vou continuar conversando com você, tá? Sim. Eles vão continuar registrando meu trabalho porque é assim que funciona. Tá. Mas vamos lá, tá. Pode falar, Douglas. Eu vou fazer isso para vocês. O serviço que foi contratado pela gente, contratado por você pela gente, não vai fazer. Vai fazer a troca do conector e até mesmo resolver aquele problema que foi feito do microfone não estar funcionando. Entendi. O aparelho só de acordo com determina a lei. Pra gente estar claro, tá?
E o aparelho precisa estar nas mesmas condições que chegou aqui Desligado. antes, desde... Mas Douglas, você tem que fazer um checklist. Eu não sou obrigado a aparecer na gravação. A gente, o senhor tem que ter feito um checklist. Só um minutinho. Tá, pois não. Você não fazer. Pode ficar tranquilo, tá? Se ela quiser conversar comigo, diz que é a dona, ela pode vir aqui conversar. Mas eu não vou Vamos continuar fazendo nosso trabalho tranquilamente. É que a gente não quer se filmar, cara. Oi, tudo bem? Como é que é o nome da senhora? Brenda, tudo bem? Brenda, tudo bem. A senhora é proprietária da empresa? Também. O gerente da senhora já passou o caso, né? Tá. Aqui está acontecendo uma reportagem para a Ronda do Consumidor, só isso. Se ele passou o caso para a senhora, o nosso único interesse, junto com o consumidor, é que o problema dele seja resolvido. Vou resolver, só que eu pedi pra você parar de filmar. Pela nossa lei, eu não quero que você filme. Qual a lei da senhora? Não, porque eu não quero que você filme, só isso. Tá? Entendi, só que eu não estou querendo filmar a senhora como pessoa física, eu só estou registrando uma solução de um problema que envolve o direito do consumidor. Se a gente quiser não ser filmado, eu não autorizei filmar. Mas quem disse isso para a senhora? Não vou dar, acabei de ligar, né? Nossa, porque se eu estivesse aqui fazendo uma filmagem que envolvesse pessoa privada, tudo bem, a senhora precisaria de me autorizar. Mas aqui nós estamos... Ótimo, isso. O Edgar só precisa que o aparelho dele seja deixado aqui para que seja consertado o problema causado no defeito de prestação de serviço. Porque ele procurou a empresa para troca do conector, mas agora o aparelho está com outros problemas. Tá, ele te informou também que outro técnico vai lá o celular? Outro técnico fez uma troca de tela, que não tem nada a ver com o trabalho. Isso não tem problema. Aí a senhora faz um checklist, por favor, pra Tá, gente. eu vou arrumar aqui, eu vou fazer aqui com você aqui. A gente vai fazer só uma notinha aqui, porque a traseira tá quebrada. seu dossiê. Vai fazer Isso. tudo certinho. Aham. A tela também tá quebrada. Dossiê. Fazer uma notinha do conector de carro. O que mais que você falou? Na troca do conector de carga, danificou o microfone e ele não dá rede mais. Aí é da rede. Por quê? Porque o dia que ele chegou aqui conversando com a gente, ele alegou sobre o alto-falante do conector. E a rede também. Da rede não tinha informado pra gente, aí hoje já tá alegando outra coisa da rede. Não, a rede, o problema da rede, de acordo com ele, aconteceu depois da troca do conector de carga. É isso que nós estamos dizendo. O que é o problema? O que acontece? Todo técnico é assim. Quando um técnico abre o celular, você perde a garantia. Tipo assim, eu vou lá e mexo no seu celular. Se eu sou técnico, outra pessoa abre o celular, perde a garantia, entendeu? Tá, não, mas eu concordo plenamente com a senhora. Se ele tivesse, depois de ter passado por aqui, levado esse aparelho a outro técnico, certamente quem deveria dar a garantia era o último técnico. Mas a última empresa que trabalhou no aparelho dele foi vocês. É por isso que a gente está aqui, porque o problema veio depois do trabalho de vocês. É só isso. Que mais que tá legal? Você coloca o chip nele, ele lê os contatos, tudo, mas não dá rede. E o microfone não está funcionando. O microfone né? já colocou ali. Já colocou ali. Ele funcionava isso tudo antes, por causa que ele estava com a tela toda quebrada. A gente via que estava funcionando. Sim. Certo? Sim. Inclusive, Mas aí como eu expliquei. Aí eu quero Pois é. deixar claro aqui, como a traseira tá quebrada, tem risco de quebrar mais a traseira, porque a gente vai abrir o celular, Isso aí e como eu- a tela tá quebrada, tem risco de quebrar a tela mais. A gente faz o possível para não quebrar a tela, entendeu? Entendi. Mas se vier a quebrar, a gente deixa o risco pro cliente. Tá. Isso aí mas- ele já sabe disso, mas né? para mexer na placa não mexe com a tela, não. Não, é porque vai abrir o celular. Sim, abre só por trás, na tela não mexe, não. Então, esquenta a tela, tem risco de quebrar mais. Eu tô deixando bem claro isso. Tá. A senhora vai fazer o seguinte, a senhora faz o checklist de como o aparelho está hoje. Porque Quebrada. isso, tem um trinco na tela, na parte superior, só pode fotografar, inclusive, vou mostrar aqui para a câmera. Aqui, ó. Que ela tá ligando, é isso aqui, ó. Tá vendo? É isso aqui, ó. E as costas tá Conseguiu pegar? Pronto. Não, ele não é técnico, não. Ninguém aqui é técnico. Eu tô dizendo, eu sou técnico na lei. Eu tô dizendo para a senhora o seguinte. Não, eu tô falando que ele é técnico, ele tá Tá. falando que não tem risco de Não, quebrar não. mais a O que a tela. gente está dizendo é o seguinte: este trincado na tela aqui
Se quando ele buscar o telefone a tela estiver toda quebrada, Não, todo não. isso, ou um trincado diferente desse aqui, tem que se produzir então um outro motivo para que essa tela esteja quebrada. É só isso, é só documentar tudo. Qual que é a Entendeu? data aí? Colocou? E foi 25/8 o primeiro serviço. Mas aí a senhora precisa colocar a data de hoje, né? Porque a garantia dele vai ser 90 dias a partir de hoje. É um novo serviço que a senhora está fazendo. Aí tá, então se eu comprar um celular na loja hoje, quando eu compro o celular no Ponto Frio, aí troco o celular. Aí trocou o celular e continua a data que trocou? A garantia se renova. É uma informação que poucas pessoas têm, infelizmente. Aquela morena lá que me tratou com grosseria. Pois é, né? Ela mandou procurar a lei, agora ela nem vem aqui, ela não Pois é, e eu estou percebendo um desconhecimento, né, da lei. Senhora? Qual pode mudar isso? Não precisa ficar irritada. Se a senhora resolver bem, com ética... Não, eles estão filmando o meu trabalho. Olha aqui, Deixa vamos a lá. Kelly chegar, ela resolve com ele, que ele entende de lei. A Kelly também, ela Artigo, se entende. isso, artigo 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 30 dias tratando-se de fornecimento de produtos não duráveis e serviços ou 90 dias tratando-se de fornecimento de serviços e de produtos duráveis. Então, a partir de hoje, Você assina pra mim? a data tem que ser, a data tem que ser alterada, senhora, por favor. Eu posso esperar a advogada, não tem problema não. Se a senhora se sentir mais confortável com Tá, isso. beleza, vou esperar. Tá, ok, tudo bem. Tem um advogado a caminho, a gente vai aguardar então. Sim. Só pra me explicar sobre o negócio da antena. Aham. Mas eu vou consertar, não Tá, tô negando. tudo bem. Explica aí, Joe. Sobre a antena, eu demonstrei ali no dia o parafuso que vai na placa do aparelho. Quem mexeu nele depois não colocou o parafuso errado, que era mais grosso o parafuso. Sendo que ninguém mexeu depois. Deixa ele. Jonathan, Joe. Quem tá falando é Ben Mendes, tá? Ninguém mexeu no aparelho depois que ele passou pela koala. É esse o problema. O cliente confirmou pra mim que ele levou em outro local. Ele avisou. Então, comprovei por ele está dizendo aqui, inclusive diante da reportagem, que antes do aparelho vir a Koala Capas, outro profissional mexeu nele, mas para a troca de tela, né? E depois houve um novo problema no aparelho e ele trouxe a Koala. Depois disso, que apareceu os problemas que ele está reclamando hoje. Mas enfim, mesmo assim, quando esse aparelho chegou aqui, a Koala, o que deveria ter sido feito? Um checklist com o consumidor para determinar e documentar qual é o estado que o aparelho estava chegando aqui, para justamente não criar nenhum embaraço ao exercício da garantia. Porque imagine, hoje você diz para mim, não, esse problema eu não tenho nada a ver com ele porque esse problema já estava quando eu trouxe aqui. Qual a prova que você tem para me afirmar isso, por exemplo? É só um checklist que não foi feito, porque não havia esse problema, entende? Ô, Joe, deixa eu te fazer uma pergunta, só pra mim ter uma certeza aqui. Esse celular, ele é aberto pela frente ou pela trás? Por trás. Então não tem risco nenhum de quebrar a tela? Nenhum. Ah, não, então fechou. Mas a traseira tem risco de quebrar mais? Tem. Tá, beleza. Tem algum... O cliente afirmou na minha frente aqui que ele levou o aparelho em outro local. Não beleza. levei local nenhum. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem risco de quebrar a câmera traseira? Câmera não. Ah, não, beleza. Falou, Joe. Obrigadão. Fala isso. Quando eu fui lá, apenas pegou o telefone e falou, ó, aconteceu isso. Não posso nada por causa que dessa garantia. Como ele é um prestador de serviço da Koala, ele mandou eu vir aqui nessa loja que era onde ficavam os proprietários. Sim. Entendeu? Tô gostando desse cara. Tô gostando. Aí fica um jogando pro outro, jogando pro outro. Eu tô gostando porque é isso, porque a gente está conseguindo provar mais uma vez de que a lei é o que está aqui, o que está escrito. Existem não é o que imagina. Inventar, Isso. Muita gente imagina uma porção de coisa, reproduz aquilo que imagina, né? Mas na verdade não é assim. Então eles deveriam ter feito um checklist. Né? Isso tudo que ela está falando aqui, corre o risco de quebrar a câmera traseira. Igual está sendo feito agora, isso aí. Isso deve ser feito um checklist, entende? Do consumidor. A senhora é advogada dela?
A senhora, ela que é advogada sua? Tudo bem com a senhora? Joia. A cliente da senhora está um pouco desconfortável com o que está acontecendo aqui, né? Mas, oi? Razões, né? Por quê? O seu cliente está alegando o quê? Mas se a senhora está falando que é com razões, a senhora já sabe o que ele está alegando. Mas ele já procurou algum órgão de defesa do consumidor? Mas onde? Não. Foi alguma delegacia, juizado? Nossa. O consumidor pode buscar equipes de imprensa livremente para transigir sobre seus direitos. Quando a senhora fala isso... Todos aqui dentro estão autorizados essa gravação? Oi? Todos aqui dentro estão autorizados? Eles são representantes de uma pessoa jurídica. A senhora... Todos eles, Brenda, por favor, me dá o contato social. Todos vocês são sócios? Meu Deus, eu não quero constrangê-la. Representante de pessoa jurídica de acordo... Bem Mendes, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, representante de uma pessoa jurídica serão seus prepostos, ou seja, todas as pessoas que estiverem trabalhando como elas estão uniformizadas. Nós estamos buscando questionamentos, respostas a questionamentos que estão estritamente ligadas ao Código de Defesa do Consumidor. Só isso. Eu quero só que conserte o problema que foi causado, produzido pela manutenção que foi causada no telefone. Foi simplesmente para trocar um conector. Elas quiseram causa? Oi? Elas quiseram causa? Quando eu vim aqui sozinho, me mandaram procurar meu direito, certo? E não quis resolver para mim. Segundo a senhora, no ano, Sim. o senhor esteve em outros lugares para arrumar. Onde? Não, eu tive uma loja antes daqui que trocou a tela, não foi conector de carga, foi a tela do telefone. Justamente eu procurei eles para trocar o conector, porque onde que eu troquei a tela, o técnico só poderia mexer depois de meio-dia. Eu tinha trabalho diário, deixei com eles, certo? Minha película foi carregador assistência Pierre. Essa bolinha? A minha película foi carregador assistência. Eu concordo com o texto da lei que dispõe que o advogado é essencial à administração da justiça. Então, eu respeito o exercício da advocacia. O que eu estou dizendo é que os advogados devem conhecer a lei para resolver para os seus clientes. A partir do momento em que, vamos lá então, vamos para os questionamentos legais. Me empresta a notinha aqui. Vamos lá. A senhora, como advogada, a senhora deve saber. Eu tive aqui. Deixa eu terminar de falar, só um minutinho, Edgar. A senhora, como advogada, primeiro, para começo de conversa, a senhora precisa de saber e informar a seus clientes que a emissão que a lei determina, a Lei 8.137, é de uma nota fiscal. Os clientes da senhora já começam errados quando eles emitem para o consumidor apenas uma notinha de balcão. A senhora, como advogada qualificada, que eu acredito que seja, a senhora vai orientar. Não, eu estou sendo cortês. A senhora vai orientar para os seus consumidores, para os seus clientes o seguinte: primeira coisa a fazer, emitir nota fiscal, né? Emitir nota fiscal e não notinha de balcão. Pronto. Depois, a senhora também, como advogada qualificada, vai informar aos seus clientes que garantia de produtos ou serviços duráveis não é de 30 dias, é de 90 dias de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Depois, também como advogada qualificada, a senhora vai informar para os seus clientes que quando eles recebem um produto para conserto, eles devem fazer um checklist de toda a forma como esse produto está chegando. Por quê? Porque não basta depois o consumidor identificar um defeito de prestação de serviço, chegar para fazer valer o artigo 26, eles falarem assim: não, nós não vamos exercer a garantia porque isso não é problema nosso, foi outra pessoa que fez. Não, se os clientes da senhora estão bem orientados, eles vão apresentar aqui um checklist informando que tudo isso que aconteceu não é responsabilidade dele, porque esse problema já estava quando o celular chegou aqui. Isso não aconteceu, doutora. Por isso que eu estou dizendo, aqui o que determina a lei, determina que no dia 25/8 de 2021 chegou um aparelho para a troca de um conector.
Esse aparelho saiu daqui, foi entregue para o consumidor agora com um problema. O microfone não funcionando e a rede não funcionando. Simples, é só a empresa receber este produto novamente, exercer a garantia como determina a lei, entregar esse produto para o consumidor, porque de acordo com o artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor já fez a sua escolha. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, o consumidor não está aqui para pedir, podendo o consumidor exigir alternativamente e a sua livre escolha a reexecução do serviço sem custo adicional e, quando cabível, ponto 1. A restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos, ponto 2. Ou, inciso 3, o abatimento proporcional do preço. O consumidor livremente já fez a sua escolha. Ele quer a reexecução do serviço sem custo adicional e que todo o problema causado pela empresa, de acordo com o caput do artigo 20 e também do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que a empresa seja responsável e repare esse erro. Só isso, não tem ninguém aqui causando tumor. Porque ele não também não tem como comprovar que a falha veio daqui. Se ele levou para assistência técnica. Tudo bem. Como a senhora pode afirmar que ele levou para assistência técnica depois desse aparelho ter passado aqui? Então vamos fazer o seguinte, vamos ajuizar esse caso? Vamos? Tá bom, então a gente vai ajuizar. Tudo bem, parece que essa é a preferência da advogada do senhor. Aí a gente vai encaminhar então o caso para o departamento jurídico. Em juízo será requerido uma porção de coisas, tá? Eles vão ter que provar que o defeito do seu aparelho, que inclusive vai para a perícia. Aqui nós vamos levar, dá licença, viu, Douglas? Nós vamos levar o aparelho para a perícia, ele vai ser periciado. O defeito desse aparelho vai ser identificado onde foi, a empresa será responsabilizada, conforme determina a lei, por uma sentença judicial. De acordo? Porque, de acordo com o advogado aqui, você não pode provar. Então vamos lá, ok? Cadê a proprietária? A escolha então da empresa foi ajuizar, tá? Nós vamos, vocês não emitiram a nota fiscal do produto e serviço. Esse aparelho será submetido a uma perícia e acredite, pode filmar todo mundo, vai ser um litisconsórcio gostoso, tá? E aí, não, eu não sou irmão do Celso Russomano. Sou não. Amanhã seus funcionários vão se arrepender. Amanhã não, segunda-feira, sabe por quê? Porque olha só, a imagem que vocês estão passando. Deixa eu falar com a senhora. A imagem. Cara, eu detesto isso que tá acontecendo. Tudo bem, então, mas a senhora como líder e proprietária, a senhora precisa de botar respeito nesse pessoal, porque agora eles começaram a ofender-me pessoalmente. Segunda-feira, quando essa reportagem for publicada, todas essas pessoas que disseram que o nosso trabalho é desqualificado, que eu sou Celso Russomano falsificado, né? Arrependerá muitíssimo. Nós viemos aqui hoje foi para tentar transigir a solução de um caso de um consumidor. A senhora iria dar continuidade, pelo que eu estava entendendo, resolveria. A advogada chegou preferindo que isso não acontecesse. Vai ser ajuizado, a senhora não emitiu nota fiscal, né? E todo esse constrangimento que o consumidor também está passando, a doutora vai ter um trabalho bonito. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Deixa eu repetir com todo respeito à senhora. Vamos lá. Tá gravado. Alguém quer gravar também? É só isso. Já acabou. Um advogado. Vamos, muito obrigado. Segunda-feira. Chama a polícia pra mim, por favor. Chama a polícia militar. Ei, capinha perigo! Não. A senhora então precisa de botar respeito nesse pessoal. Eu não vou admitir nós sairmos daqui também e sermos destratados dessa forma. Tá?
Você fala com ela? Tudo bem, pois não. Vamos lá. Segunda-feira, a reportagem vai ao ar. Vocês vão ver o que é a Koala Capas, né? Uma empresa que o tempo todo debocha de um consumidor e de uma equipe de reportagem. Então, ia ficar um ponto positivo para eles. Ia né? ficar um ponto positivo, agora, ficou... A loja que tem várias lojas na feira, tem aqui. Pois é, fica parecendo uma... Passei na frente. Não tem problema não, tem problema não. Você lá. Ah, prazer, tá? Agora meu compromisso é com você, tá, Edgar? Deixa eu falar com você assim. Nós tentamos, né? Você tentou também resolver. Ok, a gente vai publicar na segunda-feira, tá? O seu caso já vai estar sob cuidado do nosso departamento jurídico. Vai ajuizar uma ação contra a Koala Capas, né? Isso aqui eu posso deixar tranquilo. Eles não emitiram a nota fiscal de serviço, eles passaram informação falsa aqui. Olha o doguinho! Eu tô apaixonado por cachorro. Passaram informação falsa aqui, com a garantia de 30 dias. Então você pode ficar tranquilo, tá? Nós vamos ajuizar, o seu direito será respeitado, porque embora exista empresas como essa aí que passam a imagem de serem completamente descompromissadas com a lei, o judiciário vai apreciar isso aqui, pelo menos no judiciário a gente ainda tem alguma esperança, tá? Tranquilo assim? Tranquilo. Tá, então nós vamos acompanhando. Segunda-feira essa reportagem vai ao ar. Gente, eu, pela minha experiência de todo o trabalho, não tenho problema nenhum com ser ridicularizado, com alguém fazendo piada comigo. Não tenho. Sabe por quê? Porque isso é desde o princípio da minha carreira. Né? Desde o princípio. Eu vejo isso. Você acompanha e vê. Segura aqui, por favor. Desde o princípio da minha carreira, as pessoas acham que elas vão me diminuir ou elas vão me desmotivar a prosseguir no meu trabalho, me chamando de Celso Russomano falso, como ela chama, Celso Russomano falsificado. Enfim, respeito o trabalho de Celso Russomano em São Paulo, mas isso não me impede de fazer o meu trabalho aqui em Minas Gerais. Respeito todas as pessoas que foram precursoras do meu trabalho e desejo ardentemente que nesse país várias outras pessoas se levantem para fazer esse mesmo trabalho que o Celso faz em São Paulo, eu faço aqui em Minas Gerais. Não é de forma nenhuma demérito para mim ser ridicularizado, enfim. Por quê? Porque quem ridiculariza diz mais sobre ela do que nós só estamos fazendo nosso trabalho, né? O Edgar está aqui defendendo o direito dele bravamente. Eu me orgulho de brasileiro assim, tá? Que está aí lutando pelo seu direito. Essa atitude com reportagem, então você imagina... Isso, é essa imagem que passa, né? Quer dizer, uma algazarra, um desrespeito diante de uma reportagem que vai sim rodar o Brasil, vai, e vai para fora do Brasil também, vai. Imagino que esse consumidor não passou e não passaria sozinho aqui, né? É uma empresa que escolheu passar uma péssima imagem para o mercado. Peço que vocês compartilhem esse vídeo o máximo que vocês puderem. Por quê? Porque quanto mais vocês compartilham as reportagens da Ronda do Consumidor, mais consumidores como o Edgar passam a conhecer o seu direito e têm o seu direito respeitado. Sabe por quê? Porque quando a sentença chegar, e ela vai chegar com uma caneta pesada, depois, algum dia eu vou tirar um tempo só para mostrar para vocês resultados judiciais de casos que envolvam a Ronda do Consumidor. As sentenças são pesadas, por quê? Porque nós não estamos aqui feito moleques, não. A gente analisa os casos e quando a gente vem com o consumidor, é porque a gente percebeu que o consumidor tem o seu direito. Então, quando esse caso for resolvido aí, a Koala Capas vai ter que respeitar o direito do consumidor, né? A gente reporta para vocês, tá? Sinto muito do tratamento que você recebeu ali. Já esperava, por isso que eu te falei com você. Você falou, né? Ele falou antes de começar a reportagem que foi muito maltratado aqui também no dia que veio questionar o seu direito. Mas então fica combinado assim, tá? Alguma outra dúvida? Não, eu só agradeço, né, por você ter dado essa força aí. É um prazer. Apesar de não ter resolvido, mas espero que Deus abençoar que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, você pode ter certeza. Eu te dou a minha palavra. Amém. Tá? Tranquilo. E você sabe que palavra, ela tem muito... O universo foi criado pela palavra, né? Então a palavra tem muito poder. Eu te dou a minha palavra. Direto de Minas Gerais, Contagem. Eu sou o Ben Mendes para a Ronda do Consumidor.